Gente, para quem não nos conhece, deixa eu ver, talvez seja você, né? E você. Gente que não frequentou antes cursos nossos, eu sou o Sebastião, ele é o Álvaro, né? Nós dois juntos estamos dando esse curso de métodos teóricos para física de altas energias. E eu queria só pedir para o Álvaro, que a aula hoje é do Álvaro, né? A gente vai dividir o curso assim, a gente tem o curso em 5 partes, daqui a pouco eu falo mais sobre o curso e tal. Mas eu antes queria falar um pouco sobre o contexto, né, desse curso, assim, como que ele apareceu, por que ele foi proposto, né, o que ele visa, principalmente o que ele visa. Né? Então esse curso ele apareceu no contexto de uma iniciativa de formação básica em física de altas energias. Né? Eu sou do LAFEX, o Álvaro é do Cefet, né, ali do Maracanã. Mas ele é um antigo colaborador nosso aqui e tal, né, cara? E foi um grande prazer, né? Já há 3 anos, acho que 3 anos, né, Álvaro? Ou mais. O Álvaro está aí dividindo esse curso aí comigo, né? E eu acho que só engrandecendo, né? Você corrigindo minhas maluquices. Né? Tá, então, esse curso apareceu nesse contexto, de uma formação básica em física de altas energias. E nessa formação básica, essa formação básica ela consiste em 4 cursos, um em nível de mestrado, 3 em nível de doutorado. O do nível de mestrado chama-se Introdução à Física de Partículas. E ele é um curso essencialmente fenomenológico. Ele vai dizer quais são as partículas elementares, consideradas elementares hoje, né? Como é que é o modelo, como é que são as interações entre essas partículas, sem se preocupar muito com a dinâmica detalhada dessas interações, mas falando, por exemplo, olha, o neutrino pode interagir fracamente, mas não pode interagir eletromagneticamente. Isso é uma obviedade, o neutrino não tem carga. Mas, tipo assim, coisas desse tipo, né, menos óbvias do que essa, são ressaltadas no curso, e o curso visa, assim, fazer um levantamento do que se sabe hoje em dia sobre física de partículas, o que se chegou à conclusão, sem entrar nos grandes detalhes assim, das interações fundamentais. Né? Aí a gente parte para 2 cursos de métodos. Um chama-se Métodos Teóricos para Física de Altas Energias, que é esse, daqui a pouco eu falo sobre esse curso especificamente, e o outro é Métodos Experimentais para Física de Altas Energias. O de métodos experimentais é um curso também em nível de doutorado, como esse, né? E ele visa capacitar, né, o estudante, o aluno, com uma visão da forma que você tem de fazer descobertas em física de partículas elementares do ponto de vista experimental. Então, isso vai desde a construção dos aceleradores de partículas, a construção dos detectores, como é que eles funcionam, quais são as coisas que se medem, as grandezas físicas que se medem efetivamente, como é que você faz o tratamento estatístico desses dados, todas essas coisas em princípio são abordadas nesse curso. Né? Mais ou menos para você entender quando o LHC diz que mediu a massa do Higgs com 3 sigma de diferença. Né? Que medida é essa? Como é que foi feita? Como é que foram as considerações sobre os erros, sobre as coisas, sobre o que tinha em volta, como é que você descartou o background. É um exemplo, né? Coisas que são discutidas nesse curso. E a gente tem mais um curso, né, que é o curso de Interações Fundamentais. Esse já é um curso onde a gente trata sobre a teoria das interações fortes e a teoria das interações eletrofrágeis, né? Que, vamos dizer, as 3 coisas juntas constituem o que nós chamamos de modelo padrão da física de partículas elementares. Então, esse é um curso que a gente pode considerar, a partir desse ano, um curso mais avançado, porque ele vai requerer treinamento prévio, né, em 2 coisas fundamentais, em teoria de campos e em teoria de grupos. Nessas férias, agora em janeiro, fevereiro, né, eu e o Elael, a gente deu 2 mini-cursos, o meu em 10 aulas, o do Elael em 5 aulas, o do Elael falando sobre representações do grupo SUN,
que são coisas absolutamente importantes para você discutir, no caso do modelo padrão, e o meu falando sobre abordagem funcional para a teoria de campos, que é mais ou menos uma introdução à teoria de campos, para que o cara chegue lá já sabendo o que são regras de Feynman, como é que você calcula isso, como é que você calcula aquilo, como é que você faz uma renormalização mais ou menos, coisas desse tipo, né? Então, a partir desse ano, esse curso de interações fundamentais ele vai requerer que o interessado estude pelo vídeo, né? A gente tem no projeto videoaulas, mas eu acredito que está no professor global isso, né? Hoje em dia. Depois eu passo o site para todos vocês, né? Caso vocês tenham interesse. Tem não só esses cursos, mas muitos outros cursos lá filmados, né? Esse que a gente dá aqui e tal, né? E aí esse curso vai partir disso, porque o ponto é que a gente gastava muito tempo revendo essas coisas de teoria de grupos, essas coisas de teoria de campos. E a partir desse ano a gente não vai fazer mais isso. A gente vai falar, olha, quem chegar no curso já tem que estar instruído, que tem que saber isso aqui, né? Nós vamos dar suporte, falar, olha, as pessoas podem procurar a gente, nós estamos aqui, né, à disposição, né, para tirar dúvidas das aulas, dessas coisas todas. Eventualmente vai ter lista de exercício, vai ter notas de aula também no site, mas, tipo assim, quando a gente começar em agosto o curso de interações fundamentais, vai ter que ser QCD e modelos vai indexar lá, tá certo? Essa que é a ideia. Então, a ideia é que ao final desse conjunto de 4 cursos, um estudante que quer entrar no mestrado para fazer física de partículas elementares, teórica ou experimental, tem um panorama geral de como é que a coisa funciona, né? Como é que a banda toca, né? Vamos dizer assim. Esse curso agora, em particular, né, ele poderia ser chamado de um curso de pré-teoria de campos, né? Porque praticamente a última coisa que vocês vão ver nesse curso é um campo. Né? A gente vai encaminhar ao longo do curso inteiro o conceito de campo. Ou seja, nós vamos gastar 3 meses e meio, vamos dizer assim, ou mais, né? Porque aqui as coisas sempre dependem do andamento particular, né? A gente vai gastar esse tempo todo para motivar a necessidade que a gente tem de fazer uma descrição da física de partículas elementares em termos de campos quânticos relativísticos, certo? Ao final a gente introduz os campos quânticos relativísticos e aí vocês vão ver que a coisa toda fecha maravilhosamente bem, né? E a partir desse curso é possível, para quem não tem noção nenhuma de teoria de campos, etc. e tal, não se preocupe, que essa noção está sendo desenvolvida aqui. Esse é o objetivo desse curso, é dizer por que você precisa de campos quânticos relativísticos, né? E a partir desse curso você pode pegar, assistir os outros mini-cursos, o de Introdução à Formulação Funcional da Teoria de Campos, que está gravado, né? E o curso de SUN também está gravado, e eventualmente se quiser participar ao longo do próximo semestre do curso de interações fundamentais, certo? Então eu já vou avisando para todo mundo que a partir desse ano esse curso de interações fundamentais tem pré-requisitos, tá certo? E o pré-requisito está disponível, está aí, eu vou mandar isso por escrito para vocês terem o link certinho, de onde estão as aulas, onde estão as coisas, né? E quem quiser já pode começar a trabalhar desde já, tirar dúvidas comigo, tirar dúvidas com a Lael, sem problema nenhum. Certo? O curso, pelo que eu vi, isso é novidade para o Álvaro também, né? A gente tem 5, 6 alunos inscritos, né? Isso nos coloca numa posição razoavelmente confortável, né, Álvaro? Porque a gente costuma fazer uma avaliação no curso que é uma entrevista, vamos dizer assim, né? Nessa entrevista, eu deixo abrir isso daqui previamente, né? Porque acho que a gente nunca fez isso antes. A entrevista, ela pergunta no primeiro momento sobre a visão geral do curso, né? Quer dizer, o que aconteceu nesse curso, como é que as ideias se articulam, como é que você terminou o curso vendo esse negócio, o que está fazendo, que arco
essas coisas estão montando na sua cabeça, né? Em seguida, a pessoa resolve um exercício das várias listas de exercícios que a gente colocou, né? O exercício é a escolha da pessoa, né? Resolve num quadro lá para a gente, etc. Se a gente acha que precisa de outros aspectos para verificar o aprendizado, a gente pede para resolver algum outro a nossa escolha, né? E finalmente a gente fecha com uma mistura de autoavaliação com a avaliação minha e a avaliação do Álvaro, né? Então, se a gente se mantiver em 6 pessoas inscritas, eu acho que a gente pode aplicar isso sem maiores problemas, né? Eu acho que esse é o método de avaliação mais rico, eu acho, que a gente tem, né? Ele é progressivo porque tem os exercícios, é possível você fazer os exercícios consultando os seus colegas, os livros, a gente, né? A qualquer fonte que estiver disponível. Então, é um ambiente de discussão e não de competição. É preciso que vocês interajam uns com os outros, discutam, né? E tirem dúvidas sobre isso, etc. Aí vai chegar o momento da avaliação, onde a gente vai saber o que sobrou, né, na cabeça de cada um sobre isso, né? Se a gente tivesse mais alunos, aí ia ficar muito difícil fazer isso, né? Se tivesse 10 alunos, por exemplo, aí as entrevistas, pela prática que a gente já teve no passado, elas não acabavam nunca, né? Então, como a gente tem 6 alunos, a gente pode fazer isso perfeitamente. Acho que essa é uma forma de avaliação que eu acho que vocês vão gostar também. Vai ser nada opressivo, né, nessa história. Muito pelo contrário, participativo, né? O que mais? Então, o curso está estruturado, vamos dizer assim, de acordo com o livro do Steven Weinberg, tá certo? Esse curso segue o livro do Steven Weinberg, mas essa palavra é meio pequena, né, para isso, porque na verdade a gente faz um corte no livro do Steven Weinberg e aprofunda em vários conceitos que para ele, por exemplo, muitas vezes dão 3 linhas e para nós dão 3 aulas, né, às vezes, né? Então é um mergulho no livro do Steven Weinberg. A gente faz esse mergulho a partir do capítulo 2 do livro dele, só que o capítulo 2 dele é subdividido para nós em 2 capítulos. Uma primeira parte, onde se faz uma revisão de relatividade especial, né? Uma revisão de princípio, né? Do início também. Quer dizer, é preciso, talvez, uma noção no nível de graduação de relatividade especial, já ter visto alguma coisa, mas a gente vai tentar desenvolver aqui os principais caminhos aqui para a relatividade. E a outra é a parte de mecânica quântica. Todas essas 2 coisas estão no segundo capítulo do livro do Weinberg, né? Eu tenho notas de aula que eu escrevi sobre isso, né? Eu e o Álvaro costumamos seguir essas notas de aula, mas o defeito aqui é que as notas de aula só vão até a 3ª parte do curso, né? 4ª parte, na 5ª parte, essas notas de aula não existem ainda, né, formalmente, mas não tem sido um prejuízo tão grande porque já é possível nessa altura do campeonato vocês seguirem o próprio livro do Weinberg sobre o assunto, né? Já está todo mundo mais relaxado, dá para a gente conversar também sobre dúvidas, sobre essas coisas. Mas a ideia é que a gente tenha notas de aula dessas 4ª e 5ª partes também. Então eu e o Álvaro, esse semestre, a gente estruturou a coisa mais ou menos assim. O Álvaro começa falando do capítulo 1, né, que é a parte de relatividade especial. Aí a gente vai falar um pouco sobre teoria de grupos também, porque a gente vai precisar do conceito de grupos de Lie, de representações de grupo de Lie, né? E depois o Álvaro continua na parte 2, que é a parte de mecânica quântica, né? Quando eu falo mecânica quântica aqui, eu estou querendo dizer mecânica quântica talvez vista por um ângulo que não é muito comum, né, nos cursos de graduação, né? Mecânica quântica aplicada a um sistema de partículas, né? Então, há instrumentos específicos, né, que são desenvolvidos nessa aplicação e, muito particularmente, o principal foco vai ser na questão das simetrias, né? Todo
o foco dessa parte inicial do curso é no conceito de simetria. E do conceito de simetria, no caso de simetria de Poincaré, simetria relativista, nós vamos chegar ao conceito de partícula elementar, ou não, partícula, né, no número geral. Né? Aí eu entro, eu faço os capítulos, parte 3 é a parte 4, a parte 3 é a parte da interação, parte da matriz S, né, interação entre partículas, e eu vou desenvolver junto com vocês os instrumentos para a gente compreender a interação entre partículas. Né? Seções de choque, matriz S, condições de invariância relativista da matriz S, essas coisas todas. Né? Tem várias questões bastante sutis aí para serem discutidas. Né? Depois eu faço também a parte 4, que é a parte de bósons e férmions, partículas idênticas, né? E mais ainda o chamado princípio de decomposição em clusters, que é um princípio fundamental para a física como um todo, e em particular para a física de partículas. Né? A gente vai ver o que é isso lá na frente. Né? E todos esses princípios, invariância relativística, etc. e tal, vão estabelecendo vínculos sobre a sua teoria, vão estabelecendo limitações na sua descrição que vão apontando na direção do campo, tá certo? Desse instrumento de descrição, o campo quântico relativista. Finalmente, a gente tem a parte 5 do curso, que aí volta o Álvaro, que vai ser a parte do campo mesmo, né? De trabalhar com a teoria quântica de campos. E eu divida essa parte, isso ainda não está muito claro, né? De repente eu e Álvaro, a gente divide essa parte 5 com a parte estranha, né? A parte grande pra caramba. E não necessariamente esse curso termina em julho. O curso, ele anda de acordo com o que ele tem que andar, com as perguntas de vocês, com os questionamentos de vocês. Ele vai no ritmo que ele tem que ir. Se em julho a gente tiver cumprido toda a matéria, maravilha. Se a gente não tiver cumprido, a gente encerra oficialmente o curso e continua as aulas. Entende? O compromisso aqui é com entendimento. Muito mais do que cumprimento, é com a gente entender, com a gente estabelecer um ambiente de discussão que seja fértil, que seja profícuo para todo mundo. Né? Então, mais uma coisinha, eu peço sempre para as pessoas anotarem o nome, né? Desculpa, deixa eu colocar aqui os campos, né? História. Nome, e-mail, e se houver, né, instituição. Né? Se não houver, não tem problema. Isso é só para a gente ter contato, independente das pessoas estarem inscritas ou não no curso. Né? A gente tem 6 inscritos no curso, tem mais de 6 pessoas aqui. Então, tem gente que não está inscrita no curso aqui. Não tem problema nenhum. Isso é para a gente manter uma comunicação com todo mundo. Né? Ao longo do tempo, eu vou mandar notas de aula para vocês, exercícios, comentários, às vezes um livro, né? Por exemplo, o livro do Weinberg, de repente eu mando para vocês. Eu acho assim, que vocês vão gostar tanto do livro do Weinberg que vocês vão querer comprar. Né? Mas quem tiver sem grana agora, não precisa comprar agora. Use o PDF, né? O Déjà Vu, né? Por enquanto. Enquanto a situação econômica do país não melhora. Tá certo? E queria saber de vocês sobre dúvidas, sobre questionamentos, coisas que ficaram sem ser mencionadas, se vocês têm alguma coisa a perguntar. Um abraço. Tudo certo? Beleza, então agora vocês estão entregues ao Álvaro, né? Para a sorte de vocês. Exato. Bom proveito, vamos lá. Gente, deixa eu complementar um pouquinho, né, isso que o João falou, para que a gente possa ter uma noção do que a gente vai fazer aqui hoje. Qual é a ideia que vai levar, isso que o João falou, os vídeos de conceito criado, que vai levar a noção de campo. Então, hoje a gente vai começar a discutir, vai remontar um pouco aí a relatividade especial, mas já vai fazer algum nível de formalização também, e eu vou tentar fazer isso de uma maneira muito gradual, porque eu não conheço, se não sabem que os alunos havia,
Eu não conheço exatamente a formação de vocês, parece um curso aberto. Claro que a gente imagina que a maioria sejam pessoas que estão trilhando o caminho da física teórica de altas energias, mas isso não exclui uma audiência, por exemplo, de algumas pessoas que estão trilhando um curso aí de física experimental, ou que está fazendo qualquer outro tipo de trajetória de especialização, e que pode ter maior ou menor destreza em trabalhar com formalismo da atividade, subir desses índices e coisas do gênero. Então eu vou partir do pressuposto que a gente se viu isso muito rapidamente e a gente faz as coisas aqui devagar, com calma, para que haja um dicionário comum. A ideia básica é essa, que haja um dicionário comum, que a gente possa não pecar pelo não entendimento de uma questão formal, às vezes operacional, notacional, e perder a discussão principal, que é a discussão do aspecto físico. Nesse sentido, por que falar da atividade especial e depois falar da mecânica quântica, o que isso tem a ver com o curso como um todo? Né? Como o senhor mencionou, a mecânica quântica que se vê na graduação, tipicamente, pode haver um outro tipo de enfoque, mas tipicamente é uma mecânica quântica não relativista, em que alguns graus de liberdade aparecem como subsidiários, como um achado, que se agregam àquela maneira como a gente normalmente escreve um índice quântico, então tem uma função de onda, né, escreve uma probabilidade, etc., uma distribuição ou de posição, de momento, na escolha que você faz, de representação. E de repente, por exemplo, aparece um experimento de Salinger-Lag e aparece um grau de liberdade de spin, uma possibilidade de orientação magnética para cima ou para baixo, com duas possibilidades, do elétron, por exemplo. E você agrega isso à descrição daquele ente. O que parece, né, da maneira como se traz isso à descrição do elétron, por exemplo, o que parece que são graus de liberdade de natureza interna. Eu fiz uma experiência com campo magnético, apareceu uma característica, uma propriedade daquele ente, que não está contido numa função de onda que descreve a amplitude e probabilidade de encontrar aquilo ali. Tudo bem, aquilo ali. Mas aqui, nesse ponto, ele pode estar com spin para cima, spin para baixo, aqui nesse ponto também, assim por diante. Então parece algo de natureza intrínseca, que não tem nada a ver com a distribuição espacial ou temporal, não tem nada a ver com o espaço. Quando você está fazendo uma descrição não relativista do elétron ou de qualquer outro ente quântico, porque te parece suficiente, então pode ter uma estrutura fina lá no hidrogênio que te diga, opa, tem alguma coisa que você sabia mais. Né? Mas enfim, quando você está satisfeito com isso, de fato o spin parece um grau de liberdade intrínseco. É uma joia desse curso, me dá uma certa dor antecipada, mas é uma joia desse curso mostrar que isso, se você precisa de uma formulação relativista e constrói essa formulação relativista, surge para você que, na verdade, esse grau de liberdade ele está associado ao espaço-tempo. Já estou falando de espaço-tempo, né? A gente pressupõe que houve necessário para a discussão relativista, que vocês já ouviram falar disso em algum grau de profundidade, maior ou menor. Isso é extremamente curioso. Na verdade, não é algo intrínseco no sentido de esteja desconectado do espaço-tempo, não. É uma exigência para que você possa, agora vem uma frase hermética nesse momento do curso, né? Para que você possa bem representar as transformações do plano de carreira no espaço livre. Então, você tem um ente quântico, portanto, pede toda uma representação, permite uma interpretação probabilística e vai acabar trabalhando as grandezas que buscam representar o estado desse ente quântico como sendo alguma coisa que tem um quadrado integrável para que eu possa ter uma interpretação probabilística. Então vai trabalhar sobre o espaço livre. Eu sei fazer transformações relativistas passando referencial para outra, eu sei, supondo que vocês viram isso. É pegar um quadro vetor qualquer e fazer uma transformação dele, né, de Lorentz em cima dele e ver qual é o resultado disso. Então, se isso é um quadro vetor, digamos, clássico, nunca pretendeu representar um ente quântico, ter uma interpretação probabilística, você sabe mais ou menos como fazer isso. Né? Alguma receita, pelo menos uma representação direta, vamos ver vários casos. Mais ou menos uma ideia de como fazer isso. Mas e se não é o caso? E se você quer trabalhar no seguinte dicionário? Eu tenho um observador, está observando um ente quântico com toda a sua carga descritiva, espaço Hilbert associado, assim por diante. Agora tem um outro observador que se move em velocidade constante em relação a esse,
vai trabalhar no âmbito da atividade especial, restrito, então são observadores, vou usar um adjetivo, uma junta de vergal meio ambiental aqui, inercialmente relacionados, ou seja, um se move, movimento relativo é com velocidade constante, ponto. Okay? Então tem um outro observador que observa o mesmo ente quântico, quer descrever o seu comportamento, vai ter lá as suas medidas, as suas parametrizações, etc. Esse aqui vai ter as suas. E o que você pressupõe de um princípio de relatividade, ou de uma construção do que é propriamente a física, é que alguma coisa do que esse cara mediu e observou, e alguma coisa do que esse cara passando por essas constante mediu e observou, alguma coisa que eles podem comungar, eles podem dialogar. Eles precisam de um dicionário. Não vão usar os mesmos parâmetros, não vão usar as mesmas coordenadas, não vão usar a mesma medida de tempo, mas eles têm que poder conversar de alguma maneira. Existe um dicionário. Quer dizer, como é que eu implemento esse dicionário para extrair o que é de físico naquele ente quântico que os dois resolveram observar? Tá certo? Como é que eu implemento esse dicionário para o ente quântico? Nós, quem vai descrever agora esse comportamento desse ente quântico não é mais um quadro veitorzinho clássico. Tá? É uma função de onda, se você quiser fazer a primeira abordagem. Okay? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse dicionário, essa transformação do que esse viu, ou mediu, do que esse viu aqui, esse está passando pelos pontos de relação a ele, coerente com o fato de que eu tenho uma descrição quântica. Como é que eu faço? Instalo uma transformação em Poincaré, ou esse dicionário no espaço livre. Aí, esse começo do curso é isso. O primeiro capítulo aqui é falar só da relatividade especial, esquece o espaço livre. Em algum momento eu começo a falar de mecânica quântica, eu trago o espaço livre e vamos lá. Aquilo lá que você fez, aquelas transformações de modos, como é que eu faço isso aqui agora? Certo? Dado que eu preciso falar, preciso dar uma representação quântica àquele objeto. Né? Está indo para o microscópio, meio fundamental, precisa de uma representação quântica. Você vai falar de partícula elementar, ou como a gente falou, talvez não elementar, mas se eu vou precisar de uma descrição quântica, eu vou querer saber também como é que eu faço para incorporar a simetria relativista, se ela for necessária para a descrição que eu vou ver. Mas, enfim, na física de partículas elementares é necessário. Né? Eu tenho o feixe lá do LHC andando a velocidade, rodando a velocidade muito próxima da luz do vácuo, então, sim, é um feixe relativista, não há questão de relação a isso. Então, eu preciso falar isso. Tá? Então, assim, tentando resumir muito a discussão dos postulados da relatividade, fazendo aqui a relatividade especial, duas coisas basicamente que se quer falar. Né? Quando Einstein enuncia a relatividade, o que ele faz é uma tomada de decisão. Acho que isso é um elemento da história que acho que praticamente é familiar a todo mundo. Tomada de decisão, porque exatamente essa história de relacionar um observador, né, que tem aqui os seus eixos, vamos fazer uma situação mais simplificada possível, né, para descrever aqui uma mudança de referencial. Então, vou botar eixos paralelos para não conversar agora sobre rotação de coordenadas. A gente vai conversar, já, mas não agora. Tá certo? Me interessa só o movimento relativo desses dois observadores. Aqui seria um conjunto de eixos associado a um segundo observador, que eu estou dando aqui uma linha para dizer que é outro que não é exatamente isso daqui, uma origem ali. Ok? E vamos supor que há um movimento relativo que aconteça ao longo do eixo X. Então esse cara tem uma velocidade v, claro, não medida em relação a ele próprio, mas medida em relação a esse daqui, o vetor de velocidade aí, que é exclusivamente dotado de componentes. Tem uma certa particularização da discussão que se instala aqui agora, pelo fato de que eu não estou considerando a possibilidade, já que são dois observadores distintos, eles têm feito uma escolha de eixos coordenados, não necessariamente paralelos, eles poderiam fazer uma escolha. Tem algum grau de especialização quando eu digo que esse movimento relativo se dá ao longo de um eixo, porque em tese eles ainda vão observar algum outro ente, né? São dois observadores, eles vão discutir a respeito de algum fenômeno de um ente ou de um conjunto de entes. E o movimento desse outro ente, etc., pode não se dar ao longo dessa direção, ao longo do eixo X. Eu posso precisar instalar uma discussão um pouco mais complexa até com relação ao movimento relativo. Enquanto eu falo apenas de dois observadores, isso é geral. Eu poderia esquecer os eixos
um cara se move com relação ao outro, eu passo o eixo ao longo desse movimento relativo e falo de um eixo só. O movimento relativo sempre é a mesma coisa. Quando não apareceu o fenômeno a ser observado, estou apenas querendo criar um dicionário entre esses dois observadores, isso não tem perda de generalidade aí. Pois muito bem, a decisão que Einstein vai ter que tomar é se esse dicionário for o que a gente chama de relatividade galileana, a mecânica newtoniana consegue produzir um acordo para esses dois observadores. Mas para esse mesmo dicionário, a eletrodinâmica não funciona. Ou seja, o fenômeno eletromagnético que esses dois estudem, se a relação entre esses dois diferenciais é a da relatividade galileana, que é aquela mais intuitiva, aquela soma de velocidades intuitivas, etc. Então a mecânica newtoniana funciona muito bem para os dois, eles são capazes de concordar a respeito da dinâmica de um certo corpo que evolui aqui, mas a eletrodinâmica não. Se não faz um experimento eletromagnético, sei lá, uma indução magnética, balança um ímã e vê gerar uma corrente induzida, etc., um solenoide, desse tipo, esse cara não vai ver isso acontecer, ou pelo menos não vai ver sempre as mesmas relações entre campos e fontes. Vai ver uma outra relação. Agora eu estou falando da relação, eu não estou falando do valor do campo, que é óbvio que será diferente. Se esse cara mede um campo elétrico, esse cara mede um outro campo elétrico em linha. Se esse cara mede um campo magnético, esse mede um outro campo magnético em linha, assim por diante. Se esse cara tem uma distribuição de cargas que ele considera estáticas, para esse cara não serão estáticos, será uma corrente. É óbvio que eles não vão medir o mesmo valor, mas a relação entre campos e fontes, que são as leis do eletromagnetismo, em tese eles deveriam concordar se é que isso é física. Porque senão é ilusão de observador. Certo? Eu vejo uma relação, você vê outra relação, então eu não consegui depurar disso daí o que há de fenômeno físico. Eu estou colecionando impressões diferentes sem chegar à conclusão alguma. Bom, esse seria o destino do eletromagnetismo se você insistisse em usar a relatividade galileana para conectar, para dicionarizar esses dois observadores que aparecem. Então ele faz a opção, não dá, certo? Ou eu troco de dicionário e preservo o eletromagnetismo, ou eu mantenho o dicionário da relatividade galileana e perco o eletromagnetismo como fenômeno físico. E claro, se eu trocar de dicionário para preservar o eletromagnetismo, eu vou perder a mecânica newtoniana como uma física fundamental. Ela vai passar a ter que ser vista como uma física efetiva, uma aproximação que dá certo em algum regime. Ele faz essa opção, certo? Então, o que ele diz basicamente é que as leis da eletrodinâmica, vamos colocar assim, o eletromagnetismo, essas são as palavras do Einstein, são as minhas, então critique à vontade, mesmo, ou seja, ele existe, né? Isso ainda nem existiria para observadores. Eu vou colocar aqui um adjetivo inventado, inercialmente relacionado. O que eu quero dizer com isso? É movimento relativo com velocidade constante. Movimento relativo com velocidade constante. Ok? E o segundo postulado é que a velocidade da luz é a mesma em qualquer referencial. Você é o mesmo, vou botar isso aqui entre aspas, na verdade isso aqui quer dizer que o eletromagnetismo existe. É isso. É um fenômeno físico. Tá? Não é uma ilusão do observador. Ok? Esse chamado princípio de relatividade, ou seja, eu sou capaz de colecionar informações de vários observadores diferentes, relacionados entre si segundo alguma regra, e consigo que eles concordem sobre alguma coisa. Todos eles vêm a mesma física. Dito de outra maneira, não existe nenhum deles é privilegiado. E nenhum deles também é marginalizado. Tá certo? Eu não consegui traduzir essa física para ele. Todos são capazes de chegar ao consenso de alguma forma, e aquilo que é o consenso é a física. Tá certo? Não a particularidade daquele observador. E velocidade da luz é a mesma. A esse respeito, cabe lembrar que o Einstein ele tinha birra com esse negócio de relatividade. Ele queria chamar de teoria da invariância. O nome de teoria da relatividade. Exatamente. Na verdade, a teoria de um baita absoluto. Né? Quando você diz que a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais, você está criando um absoluto fortíssimo. Né?
e talvez estranho, né? Os referenciais estão definidos aqui como algo que se move, você tem uma perspectiva do espaço-tempo diferente. E apesar disso, o espaço diferente, antes do espaço-tempo. E apesar disso, tem uma velocidade, tem um fenômeno físico que se propaga com uma velocidade que não importa como você se relacione, como você se move naquele espaço, você vai medir do mesmo jeito. São baita absolutos. Okay? Nas notas do Tião, é um comentário bastante interessante, que eu acho que conceitualmente é bom invocar. Você poderia chegar a essa conclusão fazendo uma afirmação, um postulado se quiser, eu vou dizer uma palavra, epistemologicamente mais primitivo. E seria dizer simplesmente o seguinte: olha, tem que ter uma velocidade de propagação de informação física limite, máximo. A gente não consegue admitir que possa haver uma informação física se propagando com velocidade infinita. Por quê? Porque pontos infinitamente distantes interagiriam instantaneamente. É isso, essa velocidade infinita. Tá certo? E mais do que isso, não haveria hierarquia de interação. Então não importa quão próximo você está do objeto que você interage, se essa interação, se essa informação se propaga com velocidade infinita, não tem hierarquia. Esse aqui conhece uma alteração desse, antes desse, que está mais distante, antes do outro, não tem essa hierarquia. Se a propagação é infinita, é todo mundo instantaneamente. Isso é estranho. Né? Isso está lá nos princípios matemáticos do Newton, estranhando a própria lei de GM sobre R2. Então, alguma coisa estranha, porque a interação instantânea não é razoável. Essa afirmação da não razoabilidade é uma afirmação epistemológica, não parece razoável. Então, muito bem. Supondo que haja uma velocidade limite, a partir desse pressuposto, alguém pode chegar à conclusão: então, olha só, a gente é físico. Qual é o evento, qual é o fenômeno de propagação mais rápido que se conhece? A época, a luz. Ok? Então, vamos adotá-la. Se tem que haver alguma que seja limite, eu vou tomar a minha máxima e vou admitir que seja ela. Aqui eu observo, eu começo. Você pode estar enganado? Pode, claro, evidente. Mas diante do que você tem à sua disposição naquele momento, é razoável que você adote a luz como sendo aquilo que se propaga com velocidade máxima. E se você faz isso e quer insistir com essa história, então ela não pode variar de referencial para referencial. Porque eu poderia imaginar, ela é a velocidade máxima. Bom, mas aí eu posso colocar o emissor da luz como algo que no meu referencial também se move. Então ele teria, se eu for capaz de pensar de uma outra maneira que não seja a maneira relativista ainda, eu sou capaz de imaginar algo que se propaga mais rápido que a luz sendo carregada, digamos. A única maneira de você evitar esse fato é dizer: não importa o que qualquer um faça, a velocidade da luz vai ser medida do mesmo jeito, vai ter o mesmo valor. Senão ela vai deixar de ser máxima, porque à medida que eu estabeleço o valor máximo para ela, eu construo uma situação em que ela aumenta. Então não é máxima. Claro? Então, isso é uma construção talvez um pouco mais primitiva do ponto de vista lógico. Eu não acredito em velocidade infinita, tem que haver um limite. A que está à minha disposição aqui como o valor mais alto é a da luz. E se ela tem que ser o limite, ela não pode variar do referencial todo. É um conjunto de argumentos. Aí isso é física ou é um raciocínio filosófico? É um raciocínio filosófico. Acho que tem confirmação experimental? Pode. Certo, vai se levar dessa maneira. Você falou uma coisa assim? Não, quando você faz aquela identificação da velocidade da luz, por exemplo, com as constantes μ0 e ε0, que é uma raiz, etc. Vamos dizer, se você faz experimentos num dado laboratório, e mede μ0 e ε0, e você verifica essa coincidência. Aí você diz: bom, se um outro cara, um outro sistema de referência com velocidade fizer medidas, ele também, como ele não vai ter como saber o estado de movimento dele, então ele deve ter a mesma relação entre μ0 e ε0. Então, vamos dizer, aí você diz: então a velocidade da luz pode ser entendida como constante também desse ponto de vista. Aí a minha pergunta vai no seguinte sentido: quando você tem a gravitação, as constantes μ0 e ε0 a princípio não tem relação com a gravitação. Então, por que acreditar que também a gravitação se propaga com essa velocidade? Eu não sei se eu consigo dar uma resposta tão intuitiva quanto eu estou tentando construir isso daqui. A gente, em algum momento, vai chegar à conclusão de que toda propagação, mas isso talvez não apareça nem nesse curso, toda propagação de alcance infinito, que seria o caso da graduação, ela tem que ser representada por um fenômeno
de massa do fenômeno cuja massa associada é zero. E todo fenômeno, todo ente de massa zero se propaga com a velocidade da luz. Todo ente de massa zero se propaga com a velocidade da luz é um fato relativístico. Isso vai ficar claro. Agora, que isso está associado a uma interação de alcance infinito, isso não vai ficar claro agora. Não sei se eu falo do curso físico. Já tem alguma coisa que possa apresentar em relação a isso? Acontece com a gravidade, como acontece com o eletromagnetismo, em essas interações de alcance infinito. Não é isso? Todas essas interações, ao contrário das interações de alcance finito, cujo representante quântico dessa interação tem que ter massa, portanto, tem uma velocidade associada que é inferior à da luz. Essa relação entre a massa e a velocidade ser menor do que a da luz, ou massa zero e velocidade igual à da luz, é um fato relativístico. Já talvez fique claro. Mas o que isso tem a ver com o alcance da interação, não. Nesse momento não vai ficar claro. Ok? Mas essa é a ideia da gravitação, também é uma interação de alcance. Então, o ente que a representa, se você chamar de grávido, pode ser só um nome, ok? Ele tem massa zero. E, portanto, todo objeto que tem massa zero tem a velocidade do seu quadro. Ok? Mas é uma boa pergunta, você pode dizer o seguinte, tá, mas o que isso tem a ver com o eletromagnetismo? Estou falando da gravitação. Veja bem, a relatividade geral, que é a teoria de gravitação de Einstein, é uma generalização da relatividade especial, que é uma simetria que define o eletromagnetismo como uma lei física. De fato, essas coisas estão conectadas. Né? Se você pensa, então vamos nos aventurar, pensa numa variedade riemanniana para descrever o seu espaço-tempo, aí você já está falando de uma geometria espaço-tempo, tá. Mas na verdade você descreve, se você quiser falar de partículas elementares, você descreve isso a partir do espaço tangente, não é isso? Da coleção de espaços tangentes, vou montar uma carta. Nesse espaço tangente, o que você quer é a simetria relativística especial. Então essas coisas estão conectadas, né? Eu estou montando essa minha variedade a partir de espaços tangentes, onde o que eu quero é uma simetria que me preserve o eletromagnetismo. E aí você pode ficar curioso, essas coisas estão conectadas, pois é, e essa variedade montada com essa coleção de cartas está descrevendo a gravitação. Então, de fato, essas duas coisas não estão desconectadas. Mas seria muito atrevido para mim dizer que isso é claro, não é claro, não é claro. Okay? Então, vai ficar ficando mais claro aí enfim, desenvolver aí da discussão. Ok? Então, esses dois postulados têm como uma consequência, uma primeira consequência, vamos primeiro colocar que dicionário é esse, né? Então, a gente não está usando mais o dicionário que preserva o hamiltoniano, mas sim que preserva o eletromagnetismo. Essas transformações lógicas, para essa relação entre referenciais, eu teria a seguinte relação, o x' medido por esse cara daqui, tem a seguinte relação com o x medido e o t medido por aquele primeiro observador lá, onde v é o módulo dessa velocidade relativa aqui. Y' não tem alteração, o movimento relativo não tem nenhuma projeção ao longo do eixo Y, z também não tem alteração nenhuma, pela mesma razão, e t' tem essa relação aqui. Tá certo? Com o t original. Essas transformações que o Einstein reobtém da preservar o eletromagnetismo já haviam sido propostas, mas ainda não representavam física, propriamente disso. São as transformações lógicas, são lógicas que se geram e assim por diante. Eu vou fazer uma economia notacional, eu vou chamar esse 1 sobre raiz, até porque isso é tradicional, uma decisão minha, né? Temperatura 1 sobre raiz de V2. 1 menos V2 sobre C2 eu vou chamar de gama. Notar que esse gama aqui é maior ou igual a 1. Se essa velocidade relativa for zero, significa que eu estou falando do mesmo referencial, não são dois. Isso é trivialidade. Então isso vale exatamente 1. E se esse V for diferente de zero, esse número daqui desconta esse, mas é menor do que 1. Estou supondo que V não supera C. Então, porque C é a minha velocidade máxima. Então, V menor do que C significa que esse número é menor do que 1. Quando essa fração com o denominador menor do que 1 é maior. Ok? Então, essa é a faixa de variação nesse caso. Aqui são as transformações de Lorentz. E elas preservam, bom, são nesse caso particular, né, no momento relativo ao longo do eixo X. E elas preservam a lei do eletromagnetismo. Só que isso traz uma série de consequências. Primeiro, você tem uma mistura aqui nessa transformação do tempo
com x, que já acontece, sem isso aqui, isso já acontece na atividade galileana, tá certo? Mas agora você tem um tempo variando, e isso não acontece na atividade galileana, né? O tempo newtoniano é um tempo paramétrico, é um tempo interno, ok? Não é um tempo em que eu possa ter uma montagem diferente de dois observadores diferentes. Isso aqui naturalmente já começa a construir a ideia de que o tempo tem um comportamento externo, um comportamento tipo coordenada, e aqui já começa a se construir a noção de um espaço-tempo. A gente vai formalizar daqui a pouco. Mas enfim, já aparece claramente aí nessa relativização do tempo. Tem algumas consequências, né, que criam estranheza, né? Estranheza a ponto de Einstein, enfim, ser celebrado nos 3 artigos de 1905, mas o prêmio Nobel mesmo estava sobre em 1921 e mesmo assim pelo efeito fotoelétrico, tá certo? Então as consequências da atividade são exóticas de fato, nós já nos acostumamos a isso. Por exemplo, né, a ideia de simultaneidade, né, a relativização do conceito de simultaneidade. Justamente porque o tempo era absoluto, 2 eventos que acontecem de forma simultânea, acontecem de forma simultânea, ponto final. O tempo é um só, é absoluto. A partir do momento que o tempo também tem outra métrica, né, a partir de um outro observador, isso não é mais necessariamente verdade. Por aquelas transformações não é verdade mesmo. Ok? Então, se eu penso, por exemplo, vamos chamar de evento o seguinte: num certo ponto do espaço, parametrizado aqui por 3 coordenadas, quanto, né? Eu também ia falar de bordas, né? 3 coordenadas só, tá ok? Que num certo instante t0 acontece alguma coisa. E essa alguma coisa se propaga, a informação de que essa coisa aconteceu se propaga e conecta esse ponto a um outro ponto, x, y, z, que recebe a informação do que aconteceu lá no instante t. Ok? Eu vou chamar isso aqui de evento, justamente porque a ideia é que alguma coisa aconteceu aqui que depois foi detectada. São 2 eventos, né? Digamos, edição-detecção, edição e recepção, se você quiser. Ok? Eu posso pensar numa ideia em que aconteça num ponto, que agora eu vou chamar de x vetor 1, num outro ponto x vetor 2, para um certo observador, que esse cara e esse cara pisquem ao mesmo tempo suas lanternas. Então, seriam 2 eventos simultâneos. Tá ok? Então, no referencial, que eu vou adotar como sendo referencial sem linha, tá certo? Os 2 eventos são simultâneos. Então, ponto x1, então o x'1, agora eu vou perguntar, esses eventos são simultâneos num outro referencial? Então, aqui eu estou pensando num evento com ΔT igual a 0, ou seja, T1 igual a T2. Certo? O que aconteceu aqui e aqui aconteceu ao mesmo tempo para esse observador. Eu vou usar essas relações aqui, esse dicionário entre observadores, que mais uma vez é o dicionário que preserva o eletromagnetismo, para saber como é que esse cara aqui mede o ΔT. Quer dizer, quem é o ΔT linha. Tá certo? Ou seja, quem é T'1 menos T'2. Tá certo? Então, se eu fizer isso, eu posso perguntar isso, não precisa falar de x'1, tá? Também existe o x'1, mas não preciso me preocupar com isso. O T'1, só usar aqui essa expressão aqui, vai ser gama T1 menos V x1 sobre C2. Certo? E agora eu vou abdicar desse índice T1, porque T1 igual a T2 é o mesmo instante. Ok? Porque foi simultâneo no referencial sem linha. Eu vou abdicar desse índice que está aqui. T'2, que seria a medida de tempo, enfim, da outra, né? Piscou e piscou para esse cara, mas o outro está passando por velocidade de V com relação a ele. Então ele vai associar T'1 quando esse piscou, T'2 quando esse piscou. Certo? Para o referencial, para esse referencial aqui foi ao mesmo tempo, mas para o outro é a pergunta, quando é T'1 ou T'2? Se a gente seguir aquela regra, aquela receita, aqui seria T2, não é isso? Menos V x2 sobre C2. E mais uma vez, T1 e T2 são o mesmo. Certo? Referencial original, os eventos eram de fato simultâneos. Ok?
Agora, se eu fizer T'1 menos T'2, isso aqui vai dar esse gama aqui em evidência. T menos T, estou fazendo isso menos isso. T menos T é zero, zero simultâneos. Mas aqui não mais. Ó. Eu vou ter menos V, x1 menos x2 sobre C2. Certo? Então, esse ΔT', ele não é mais zero. Certo? Ele reconhece essa distância, que para esse cara daqui era uma distância espacial, mas que não importava numa separação temporal, porque os eventos foram simultâneos. Para esse observador, essa distância espacial é suficiente para não permitir que esses dois brilhar de lanterna aqui sejam para ele que passam a ser constantes simultâneos. Para ele não são. Você pode dizer, mas então foi o seguinte, para ser simultâneo, remove a separação espacial original nesse referencial, não é isso? Os dois são os coordenados do referencial original. Tá ok? Mas aí não dá, gente, porque se for simultâneo e ainda for no mesmo ponto, é um evento só. Aí é óbvio que é simultâneo, porque simultâneo é si próprio, foi um evento só, não foram dois. Ok? Então, já que eu admiti que aconteceu no mesmo instante de tempo, tem uma separação espacial, porque eu estou falando de dois eventos considerados simultâneos nesse referencial. Mas no outro está aqui, só com um ΔT' diferente sempre, não são simultâneos. Então, esse conceito de simultaneidade cai por terra. Outro conceito que a gente pode, outra consequência disso, essa é a primeira, né? São três formas diferentes de ver a mesma coisa. Tá certo? O que está acontecendo? Três formas diferentes de ver a mesma coisa. A segunda é o que a gente chama de contração de comprimentos. De comprimento. Suponha que eu tenho uma barra aqui, que no referencial que eu adoto está se movendo com uma certa velocidade V. Eu quero medir o comprimento dessa barra. Ok? Para fazer isso eu vou tirar uma foto. Certo? Eu vou ter essa barra, está se movendo, mas eu vou tirar uma foto, vou ter essa barra congelada, e eu começo a separação daqui para aqui. Ok? Então, no referencial que eu estou adotando, eu tenho uma certa, esse aqui é um ponto x1, esse aqui é um ponto x2, e a diferença x2 menos x1, ou x1 menos x2, em módulo, que você quiser, é o tamanho da barra. Tá certo? O tamanho da barra do referencial L é x2 menos x1, onde, como eu tirei uma foto, eu fiz a medida dessa posição da barra e dessa posição da barra no mesmo instante. Essas medidas são simultâneas. Ok? Então, nesse referencial aqui tem 1 igual a T2. Agora, esse é o referencial que via a barra se movendo, você tirar uma foto para avaliar o comprimento da barra. Agora, eu posso perguntar o seguinte: e o comprimento do referencial da barra? Da própria barra, que nunca se move em relação a si própria. É isso? Que é o que se chama também de comprimento próprio, né? Tudo que é tomado no referencial do próprio objeto, a gente chama de próprio, né? Comprimento próprio. Então, quem é o L'? Bom, o L' vai ser... você vai dizer, mas o L' não era o referencial se mover com velocidade V? Bom, isso é uma escolha, né? Isso é uma escolha. Eu estou dizendo que eu estou vendo a barra se movendo com velocidade V. Na opinião da barra, sou eu que estou andando com velocidade V. Isso não faz. Ok? Mas vamos lá. Quanto é que seria esse comprimento próprio aí? Medido no próprio referencial da barra. É só mais uma vez usar a teoria. Eu vou fazer x'1 é igual a gama x1 menos VT1. Certo? Aquela transformação lá. x'2 é gama x2 menos VT2. Ok? Aí eu faço a diferença, faço x'2 menos x'1, isso aqui seria o L', tá certo? Esse é o comprimento medido na referencial da própria barra, a separação dos dois extremos. E isso aqui, ó, mais uma vez, eu vou abdicar. Ó. Não tem T1 e não tem T2. São o mesmo. Tá certo? É o tempo da foto que eu tirei e avaliei a posição x1 e x2 e fiz a diferença. Então, quando eu fizer agora mais uma vez esse menos esse, coloco esse gama em evidência, isso menos isso, VT morre,
eu fico x1 menos x2. Ou se quiser, gama vezes L, ou menos L, tanto faz. Ok? É uma questão de como você está medindo, né? Por exemplo, aqui você pode chamar de L, então inverta esse cara aqui no meio. Então o fato é que eu tenho uma relação de comprimento, que aí só importa o módulo, que o L' é gama L, ou seja, eu, que estou vendo a barra se mover, que é o referencial que eu tomei de ponto de partida, eu meço o comprimento próprio da barra dividido por gama. Como esse gama é maior ou igual a 1, significa que o comprimento que eu meço essa barra se movendo é menor do que o comprimento da barra do ponto de vista do referencial da própria barra. Certo? Então, se a barra estiver parada, ela tem um comprimento. Se ela começar a se mover com relação a mim, ela vai ter um comprimento menor do que o de contração. Ok? A contrapartida disso é a dilatação temporal. Tudo isso é consequência da gente ter imposto a luz sob padrão de velocidade constante e a ideia de relatividade como uma ideia necessária para a gente falar do eletromagnetismo como lei física. Okay? Ou seja, essas coisas que parecem estranhas, exóticas, contra-intuitivas, pensamento que você tem que ter é o seguinte: se você abrir mão disso, você está automaticamente abrindo mão do eletromagnetismo como uma lei física. Certo? Então, te parece um tanto familiar e bem estabelecido. Se você não aceita isso porque isso é exótico, você começa a ter que olhar o eletromagnetismo com o olhar do exótico. O eletromagnetismo é que é exótico, na verdade é uma ilusão, cada observador vê um eletromagnetismo diferente. É uma escolha, né? É uma escolha a fazer. De que você prefere abrir mão? Da sua intuição de tamanho, de comprimento e intervalo de tempo, ou da sua intuição a respeito do eletromagnético? Tem que escolher, porque não dá para manter as duas coisas. Então, dilatação temporal, eu posso pensar que um certo referencial, que eu vou chamar de referencial linha, mais ou menos, mais de uma vez, como aqui o referencial próprio, eu tenho um cara, um bichinho aqui, que na mesma posição, tem uma posição só, x, x1, x2 é a mesma coisa, ele pisca, depois pisca de novo. Certo? Ele emite duas vezes. Então, ele tem uma emissão acontecendo em T1, tá certo? Depois tem uma segunda emissão acontecendo em T2, isso que eu vou chamar de linha, esse referencial dele. Eu estou chamando de referencial próprio de linha. Ok? E aí, com isso, ele vai definir um ΔT linha. Sei lá, T' 2 menos T' 1 ou o contrário. Certo? Normalmente, se ele estiver emitido aqui depois, esse é maior do que esse, normalmente tem um intervalo de tempo como positivos. Pouco importa. Ok? Agora, eu estou no referencial do próprio objeto que piscou. Aí passa alguém com velocidade constante com relação a ele. Na opinião desse alguém, esse cara não piscou parado. Esse cara está se movendo com relação a esse objeto para cá, na opinião desse cara, esse objeto está se movendo para lá. E, portanto, esse objeto piscou, andou um pouquinho, piscou de novo. Ok? Então, a ideia é essa. Qual é o intervalo entre essas duas piscadas para esse referencial que se move com relação àquele? Se eu resolver chamar isso de linha, mas isso na verdade é arbitrário, eu vou perguntar: T1 é daquela expressão lá, gama, T' 1, eu vou botar mais V x1' sobre C2. Eu botei mais só porque eu inverti a posição aqui de quem é T1, quem é T. Tá certo? Estou invertendo isso aí, caiu o sinal de mais, ou seja, eu estou trocando, na verdade é o sinal da velocidade. Tá? Não faz diferença nenhuma. O princípio de relatividade está sendo colocado aqui no mesmo. Eu tinha dito que tudo acontecia no mesmo ponto, então eu vou abdicar desse índice aqui. Ó. Tá certo? Abdiquei. É o mesmo cara parado, né? Referencial linha, referencial próprio, tudo parado, o cara emite, daqui a pouco emite de novo. Pisca, né? Duas vezes. Aqui eu tenho T2 igual a gama, T'2 mais V x' sobre C2. E mais uma vez eu vou fazer um menos o outro, para calcular o delta. Certo? Se eu fizer, por exemplo, T2 menos T1 na mesma ordem que eu fiz aqui, esse termo vai embora, eu vou ficar com gama T'2 menos T'1. Tá certo? Então, meu ΔT, que advém disso daqui, não cabe aqui no quadro, vamos lá.
E o ΔT que advém daquilo é gama, ΔT'. Lembrando que o ΔT' são as emissões no referencial de repouso do objeto que emitiu. Então esse cara daqui seria o que a gente está chamando de tempo próprio, o intervalo de tempo próprio. Esse que está aqui. Como o gama é maior ou igual a 1, isso é uma dilatação temporal. Ok? Tem efeitos curiosos, por exemplo, né? Se você pensa em registro de muons criados por bombardeios de raios cósmicos na alta atmosfera, aqui, nos laboratórios na superfície da Terra, e associa isso ao tempo de decaimento do muon calculado, você nota que tem um efeito relativístico acontecendo necessariamente exatamente nesse sentido, que permite que você detecte os muons na superfície da Terra. Tá? O tempo de decaimento deste muon não permitiria ele chegar ainda como muon, né, no detetor aqui, tá certo? Mas o que está acontecendo é uma dilatação desse tempo. Você que está vendo esse muon, né, se deslocar com uma certa velocidade, você atribui a ele esse decaimento com um tempo mais largo. Ele não decai. Tá? Ele chega aqui ainda como inteiro do mundo. Ok? Ou você pode ver do ponto de vista de contração e comprimento. Você pode entender que esse mu vê a atmosfera, enfim, a separação de onde ele é produzido até o detetor do laboratório, se movendo em relação a ele, entende esse tamanho contraído. Então ele percorre uma distância que para ele, e é ele que interessa, é ele que decai, não é a distância em que ele, a velocidade que ele se propaga, decairia. É uma distância menor, então ele chega aqui intacto. Ok? Então são efeitos, são medidas que só poderiam acontecer se esse tipo de fenômeno, de fato, fosse um comportamento, enfim, na transformação no dicionário entre observadores diferentes. Ok? Então, 3 consequências, e agora uma consequência que parece ser uma consequência puramente matemática, mas que está corroborando essa ideia de que essa relatividade do tempo aqui, de que eu preciso incorporar o tempo como um elemento externo, ou seja, como elemento do espaço e levar o espaço à categoria de espaço-tempo. A gente pode definir uma forma quadrática, eu vou definir um pouco diferente que está nas notas, só para ficar de acordo com a métrica que a gente vai definir aqui. Eu estou, mais uma vez, pressupondo aqui um conhecimento praticamente nenhum de relatividade para homogeneizar aqui, para que a gente possa ter um ponto de partida comum. Se tiver cansativo para alguém, ou se tiver cansativo para todo mundo, vocês protestam. Mas eu já sei, vamos embora. A gente parte para o formalismo um pouco mais duro. Não tem problema nenhum. Ok? É só porque, digamos, isso é uma maneira da gente se conhecer. Muitas vezes a maneira de se conhecer melhor, inclusive, é através dos impropérios, né? Enfim, das alterações do comportamento e tal. Aí some essa casca, né? E as pessoas começam a se comportar, se apresentar mais como elas de fato estão se sentindo. Se vocês quiserem, enfim, arremessar os tomates da trivialidade sobre o que está sendo feito aqui, arremessem. Tá? Pelo amor de Deus, para não me deixar aqui falando coisas que para vocês são óbvias, se forem óbvias. Essa forma quadrática, que nada mais é que uma espécie de distância ao quadrado entre esses dois eventos, certo? O que é x menos x0 ao quadrado, né? O que é isso aqui? Esquece esses sinais, pensa na soma, até porque o sinal deles é comum. X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, z menos z0 ao quadrado, é essa distância ao quadrado, né? Entre esses dois pontos aqui, ou o deslocamento ao quadrado desses dois pontos. Eu estou agregando a isso uma distância temporal ao quadrado, que está aqui junto a ela com uma velocidade, transforma todo esse termo aqui em um termo também de dimensão espacial, tanto quanto esse e aquele outro lá. Ok? Por enquanto isso é uma fabricação. Isso quer dizer nada. Certo? Eu tenho evento que acontece num certo ponto, num certo instante de tempo, que depois é detectado aqui num outro ponto, em outro instante de tempo posterior, e estou criando uma relação de distância entre esses eventos, não só entre os pontos do espaço onde eles se deram, mas envolvendo também o instante em que eles se deram, a emissão e a detecção, se você quiser, compondo uma forma quadrática que envolve o tempo. E com um sinal relativo, né, entre o setor espacial
E esse termo aqui, que tem dimensão espacial, que está multiplicado com a velocidade, acho que tem informação temporal. Né? Informação da separação temporal. Ok? O que acontece, o que é curioso, é que se você utiliza essas transformações que relacionam os dois observadores, essa forma quadrática é uma invariante. Eu quero dizer que se você fizer essa avaliação no referencial linha, então C2, e aqui é o único lugar onde a gente não vai admitir a diferença entre os referenciais, porque se eu escrever C'2, eu estou abrindo mão do segundo postulado, porque a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais. Então, se não fosse suficientemente enfático, C aqui claramente a velocidade da luz não vai. Ok? Esse C está para representar isso. Então, não fui mesmo, suficientemente enfático, tomei isso como reconhecível de imediato. Pode não ser. Então, aqui eu vou abrir mão dessa linha aqui mais uma vez, porque eu estou admitindo o segundo postulado, ou seja, que a velocidade da luz é mesmo em todos os referenciais. Inicialmente relacionada, não deve ser em todos, mas enfim. T' menos T0 linha quadrada, menos x' menos x0 linha quadrada, ou seja, tudo isso na medida do outro referencial. É que a gente não calculou direito, a gente espreme, né, a grafia aqui para poder caber. Pressupõe aí que vocês conseguem fazer a ginástica mental. Pronto. Acabou. Certo? Isso daí é invariante. Ou seja, se eu fizer essa conta usando todas as coordenadas espaciais e temporais do referencial linha ou do outro referencial, essa conta dá o mesmo resultado. Sempre. Ok? Claro, se a relação entre essas coordenadas e essas marcações temporais forem essas aqui. Então a gente vai demonstrar isso dessa maneira meio, digamos assim, primitiva, porque eu acho importante que uma vez se faça essa conta dessa maneira primitiva para que depois a gente formule isso de uma maneira mais interessante, que economiza as suas contas, que deixa clara essa invariância, sem precisar ficar abrindo cada x', cada y', cada z', e inclusive generaliza para situações em que o movimento relativo não seja exclusivamente ao longo do eixo x. Generaliza para situações em que você não tem que ter os eixos necessariamente paralelos, pode haver uma rotação, uma decisão dos observadores distintos de usar outro sistema de coordenadas, girar em relação ao seu vizinho, é o direito dele, ao outro observador, tá certo? Então a gente faz uma vez nesse caso, e depois a gente começa a montar um formalismo que permite a gente fazer esse dicionário numa situação de movimento relativo qualquer, e de escolha de eixos qualquer também, tá certo? Nessa primeira vez a gente faz uma primeira conta, primeira aula, por isso a gente faz essa conta meio que na marra. Então vamos lá. Esse troço aqui é igual a esse, vou pegar esse T', substituir isso daqui, vou pegar esse x', substituir isso daqui, vou pegar esse y', ou pelo menos parte da conta é óbvia, né? Esse setor é igual a esse setor, não preciso falar mais nada. Né? Para esse movimento relativo particular, isso aqui são iguais a priori. Y igual a isso, Z igual a Z, não preciso fazer nada. Tá ok? Então, a gente estaria mostrar que isso daqui retorna isso, se eu usar aquelas transformações ali. Então, vamos lá. Vamos pegar termo por termo, talvez fique mais fácil. Chamar esse termo aqui de termo A, chamar esse termo aqui de termo B, e depois a gente agrega as duas coisas. Então, o termo A vai me dar C2, aí o T', vou ter que escrever essa tralha inteira que está aqui, então vai ser gama T menos Vx sobre C2, tudo isso é o T', depois menos gama, claro que vou colocar em evidência em algum momento, T'0, então T'0 vai ser T0 menos Vx0 sobre C2, fecha e eleva ao quadrado, tá ok? T', por aquela prescrição que está ali, T'0 na mesma prescrição que está ali, ok? Então vou botar esse gama ao quadrado em evidência, não preciso trabalhar com ele, e agora eu vou aqui para dentro. Então eu tenho, olha só, T menos T0, beleza, mas eu tenho também aqui, olha, menos V, que é esse termo daqui, sobre C2, e aí eu abro aqui parênteses, boto x, menos com menos dá mais, eu já tenho menos aqui na frente mesmo, menos x0. Isso tudo levado ao quadrado. Ok? Então, isso finalmente é igual, né? Cadeia de igualdades, C2, gama 2, e agora eu posso fazer
quadrado desse primeiro termo, t menos t0 ao quadrado. Vou separar nesse termo e nesse termo, para abrir esse quadrado. Isso aqui é ótimo. Já é um termo com a cara desse termo daqui, embora ainda tenha um gama 2 aqui. Mas pelo menos está indo para alguma coisa parecida que estava lá em cima. Né? O quadrado desse termo vai me dar mais V2, C4, x menos x0, a tabela toda ao quadrado. E finalmente o termo misto. Né? O termo que reúne aí os dois. Então, menos 2 vezes t menos t0, x menos x0, v sobre c2. Ok? Então vamos guardar aí, para aí. Esse termo, vamos explorar um pouco agora esse termo grego. Tá? O x linha menos x0 linha ao quadrado. Deixar isso aqui, né? A gente não mexe isso aqui, foi como referência. Então o termo B ali vai me dar o quê? X' menos x0', eu vou usar aquela transcrição ali. Então isso vai ser gama x menos vt, x' menos x0', menos gama x0 menos vt0, como é x menos x0' ao quadrado, é isso que está aqui. Na verdade, eu não estou levando em conta ainda esse sinal aqui, vou ter que levar em conta, estou levando em conta só o parênteses aqui, x menos x0 quadrado. Vou ter que levar em conta esse sinal que está na frente ali. Tá ok? Se tiver errado na conta, alguém me salva, ainda mais dessa, deixando filmado, que provavelmente vai mais filmado. Tá ok? Mas enfim, gama 2 que está por aqui, eu ainda tenho. O que vai sobrar aqui é x menos x0, esse menos esse. Esse negócio de filmar. Hã? Pois é. Menos v, t menos t0. De novo, faça esse quadrado da maneira como a gente fez aqui, pegando o quadrado desse e o quadrado desse, porque são os termos que a gente tem originariamente, a igualdade que a gente quer mostrar. Então a gente migra para o que a gente quer, né? Então isso aqui vai dar gama 2, abre o colchete isso aqui, x menos x0 ao quadrado, esse termo quadrado, e esse termo daqui vai dar mais v2, t menos t0 ao quadrado, e finalmente um termo que é menos 2 vezes x